Estamos de volta para a 16ª aula do projeto Crazy English. E hoje a aula é sobre grau dos adjetivos e a gente vai começar com comparativo de superioridade. O que é o comparativo de superioridade? É quando você quer dizer que alguma coisa é mais do que outra. No português, a gente fala assim: ela é mais bonita do que você. A gente coloca a palavra mais. No inglês, a gente só adiciona ER no adjetivo e isso já quer dizer que é mais alguma coisa. É como se esse ER que a gente coloca nas palavras, ele quer dizer mais. Pronto, acabou. Então, um exemplo aqui é o old. É velho, older, mais velho. Se você quer dizer hot, que é quente, se você quer dizer que está mais quente, então hotter. Tem exceções no inglês? Tem exceções no inglês. Quais são as exceções? Good, que é bom. Para ficar melhor, aí você não fala gooder, você fala better. Quando você fala well também, que é bem, né, alguma coisa que vai bem, quando ela vai melhor, é better. E também tem far. Far quer dizer longe. E aí quando você quer falar que alguma coisa é mais longe, aí você fala further. Então far não vira farther, não vira, isso aí não existe. Ele vira far, vira further. Então não segue uma regrinha, né? Ele tem a própria regra, uma exceção, é irregular. Assim como o bad, que é ruim, e aí quando ele fica pior, né? Se é ruim ficar pior, a gente tem uma coisa que a gente fala assim, né? Tava ruim, ficou pior. Então, bad e o pior é worse. Olha bem o jeito que escreve, é bem diferente de bad, tá? Então é bad e worse. Só que aí, pra dizer, né, que o nome do projeto é louco por coincidência, porque o inglês é louco mesmo. Quando a palavra tem mais do que 2 sílabas, quando ela é mais extensa, e aí a gente não pode colocar o ER. Um exemplo, expensive. Expensive quer dizer que é caro, né? Custa muito dinheiro. Então, expensive, você não pode falar expensiver. Você tem que falar more expensive, less expensive. Outras palavras que seguem essa regra: beautiful, porque ela é grande, então é more beautiful. Outra palavra, careful, cuidadoso, né? Então é more careful. Tem outra também, polite. Polite, apesar de pra gente parecer que ela é pequena, né? Ser polite é você ser polido, você ser educado. Então, polite é educado. Você não pode dizer, por exemplo, I am politer. O certo é I am more polite. Você tem que colocar o more na frente da palavra, então se ela é um pouco mais longa. Mas se a palavra for pequena, tipo long, outra palavra, long quer dizer longo, né? Extenso, comprido. E aí você pode dizer também nice, this is nice e this is nicer. Então quer dizer, isso é legal, isso é mais legal. Então assim, é um pouco melhor, superioridade. Por isso que a gente fala do comparativo de superioridade. Então, assim como para adicionar ing, para adicionar o ed quando é passado, lembra das outras aulas? Tem algumas regras que você precisa seguir para colocar o er no final. A maioria das palavras vão terminar em er e ponto. Quando a palavra termina em y, esse y ele sai, ele some e você vai adicionar IER. Um exemplo de palavra é heavy. Quando você tem heavy, que é pesado, ela se transforma em heavier. Então ela termina com ear no final. Então heavier e heavy, tá? Essa é a pronúncia dessas palavras. Não vai pronunciar isso aqui como have. Não é have, é heavy. Porque tem um Y no final, quando você tem um Y no final, você precisa falar ele. Aqui também a gente vai seguir a regra do CVC, lembra do CVC? É consoante, vogal, consoante, isso que quer dizer CVC. Quando você tem uma terminação de um adjetivo que termina em CVC, e essa sílaba aqui, que está o CVC, ela é tônica, presta atenção nisso que eu tô falando. Porque eu falei na outra aula e teve gente que ficou com dúvida. Se você tem ela
tônica, ou seja, se essa é uma palavra oxítona, não sei se vocês lembram disso da escola, mas é quando a última sílaba ela é forte, ela é tônica. Então, neste caso, você vai dobrar a última consoante e adicionar ER. Então, um exemplo é big, que é grande, big, ele fica bigger. Então, tem que dobrar esse G aqui, porque o big é uma única sílaba, então ela é forte. Então, bigger. Se você tem hot, você vai fazer hotter. Você tem que dobrar o T e colocar o ER, porque hot, ela já é forte, ela é oxítona. Agora, como é que você usa isso, né? Onde que você usa isso? Geralmente é para comparar duas coisas. Então, eu sou mais baixa do que meu irmão. Essa é uma verdade, então vamos lá. I am shorter than my brother. Então, quer dizer o quê? Eu sou mais baixa do que meu irmão. Eu tenho que colocar shorter e o than. O que quer dizer than? Than quer dizer do que. Então, isso que a gente faz para comparar com alguém. Então, eu sou, I am, shorter than my brother. Eu sou mais baixa do que meu irmão. E aí eu posso fazer o inverso da frase falando que ele é mais alto do que eu. Então, he is taller than me. Você não pode terminar essa frase com I. Por quê? Porque está falando de um objeto. Lembra-se, ele está jogando a ação do mais alto sobre mim. Então eu tenho que virar o me. Lembra daquela aula aqui, ó? Clica aqui se você não assistiu. Aula de pronome e objeto. E daí você vai conseguir usar todos os pronomes e objetos aqui. Quando a gente faz essa comparação, a gente precisa fazer isso. Para dar mais um exemplo, ele é mais alto do que a minha mãe. Então ele é mais alto do que ela. Então, he is taller than her. Tem que usar a tabelinha do pronome e objeto, tá? Desse exemplo para fixar bem na cabeça de vocês. Se vocês estiverem comparando, a pessoa que está sendo comparada no final, ela tem que ser como objeto. Mas e se você quiser dizer que alguma coisa é menos do que a outra? No caso das palavras compridas que usam more, você pode até colocar o less. Então, isto é menos caro do que aquilo, né? Menos caro. Se você quer falar menos caro e não mais barato, e aí você quer falar menos, você fala o less. Então, this is less expensive than blá blá blá. E se você quer usar o contrário, então é só você usar this is cheaper than blá blá blá. Cheap quer dizer barato, então cheaper quer dizer mais barato. E tem o caso também de quando a gente quer falar que é um pouquinho mais alguma coisa, um pouquinho mais alto, ele é um pouquinho mais baixo, ou você quer dizer que ele é muito, né, também, ele é muito mais alto do que eu, ele é muito mais baixo do que eu. Como que a gente usa isso? Para você falar que é um pouco, você usa a bit. Então, he is a bit taller than me. Então, ele é um pouco mais alto do que eu. E se você quiser dizer que ele é muito mais alto do que eu, he is much taller than me. Então, ele é muito mais alto do que eu, né? Tem que colocar o ER aqui também, porque é o mais, né? Muito é o much e o mais é o ER. Então, much taller than me. E agora o momento, qual é a música? What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fire. Who sends even liar. Doesn't mean I'm over 'cause you go. Então, pessoal, o que a Kelly Clarkson quis dizer com essa música que se chama Stronger? Primeiro, ela fala, what doesn't kill you makes you stronger. Isso quer dizer, o que não te mata te deixa mais forte. Makes you, te torna, faz você estar mais forte. Makes you stronger. Então faz você ficar mais forte. Ela fala stand a little taller. Isso é uma expressão. Se você for ao pé da letra nessa tradução, é ficar um pouco mais alta, né? Stand a little taller. Mas como no sentido da música ela diz sobre essa força que ela tá criando, então
Isso mais ou menos é como você fica mais alto e você olha por cima. Então quer dizer, de cabeça erguida, né? Apesar de no pé da letra dizer que você está mais alto, o entendimento que a gente tem aqui é que você fica um pouco mais segura de si, com a cabeça erguida. E aí ela fala, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Então, isso quer dizer o quê? Não significa, isso quer dizer o doesn't mean. Doesn't mean it's the blah blah. Quando você fala doesn't mean, quer dizer que não significa, não quer dizer que, né? I'm lonely, que eu estou só. When I am alone, quando eu estou sozinha. Perceba que tem uma diferença entre o lonely e o alone. As duas coisas querem dizer a mesma coisa traduzindo ao pé da letra, que é só, sozinho. Só que o lonely, ele tem mais um sentido figurativo, né? Por exemplo, sozinho, solitário, de tristeza, sabe? Uma pessoa isolada no universo, e o alone quer dizer fisicamente sozinha, né? Então, o que ela quis dizer com isso? Não significa que quando eu estou solitária, eu estou sozinha, que eu me sinto assim, sozinha. Pra mim, às vezes é bom. What doesn't kill you makes a fighter. Aí, eu quis colocar essa música porque às vezes vocês iam confundir o que é o ER do comparativo e o ER de quem faz uma ação. Por exemplo, o verbo cantar é sing. Só que se eu coloco singer e coloco esse ER no final, não quer dizer que mais canto. Não é desse jeito, mais cantar. Ele quer dizer que é a pessoa que canta, é o cantor. O verbo dance, se eu coloco o R no final, fica dancer. Então, dance é dançar, dancer é dançarino. Outro, por exemplo, o verbo control é controlar, mas quando eu coloco o ER no final, eu tenho que dobrar o L. Então, o controller é o controlador. Então, você tem que entender que às vezes o ER, se ele tá no adjetivo, é isso que você tem que prestar atenção. Adjetivo são aquelas coisas que qualificam os substantivos, né? Então, alto, bonito, grande, pequeno, mais alto. Então você tem que pegar esse adjetivo, colocar o ER para você dizer que é mais que. Mas se você pega um verbo, principalmente coloca o ER, quer dizer que é a pessoa que pratica aquele verbo, tá? Então tem que pensar nisso para não confundir. E é isso que ela fala aqui, né? What doesn't kill you makes a fighter. Então aquilo que não te mata te torna um lutador. Footsteps even lighter. É isso que ela fala, né? Que os passos se tornam até mais leves. O que você pode entender com isso? Não traduzindo ao pé da letra e se entendendo o que ela quer dizer. Que você caminha até mais fácil quando você tá nessa superação. Então, footsteps even lighter. Então, os passos, né? Que footsteps são passos. Even lighter, então ainda mais leves, né? Então, even, quando você coloca o even com algum comparativo de superioridade, vai ser ainda mais alto, ainda mais leve. Então, even lighter. E ela termina com doesn't mean I'm over when you're gone. Isso quer dizer que não significa que eu estou acabada porque você se foi. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um curtir aqui embaixo, comenta se tiver alguma dúvida, se inscreva na página do Facebook, é facebook.com/Projeto Crazy English. Dúvidas para o e-mail projectcrazyenglish@gmail.com e até a próxima aula.